Olá pessoal, eu sou Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Hoje é dia daquele vídeo que vocês tanto gostam, as atualizações das leituras, mas também pensei em aproveitar para dar algumas atualizações especiais. Primeiramente, muita gente me pergunta, Marcelo, você tem um clube de leituras, como faz para participar? Pessoal, eu lanço o clube anualmente e finalmente chegou o momento, as vagas estão abertas, só você clicar aqui nos links da descrição, a gente tem dois planos, o plano Gabo, onde você tem acesso à live da leitura coletiva do mês, um grupo de Telegram, o nosso clube é como uma família, pessoal. O pessoal é muito gente boa, compartilha fotos, cada um de uma parte do país, é muito bonito. Toda a união que nós temos. Tem um planner com metas, que é um bônus especial. E tem o plano Master, né? O plano Steinbeck. Se você prestar atenção, você vai ver que os nomes dos planos são nomes dos autores que estarão no clube, né? Então vai ter 100 anos de solidão e o plano Steinbeck, porque nós teremos as vinhas da ira. E a grande vantagem do plano Master, no caso do plano Steinbeck, cada ano a gente homenageia um escritor, é que você tem acesso à reunião virtual e só temos 20 vagas, pessoal. Então corre que nós já temos algumas vagas reservadas, cadeiras cativas aí de membros fundadores que estão com a gente desde 2023 e agora já estamos indo para 2025. E também você tem a possibilidade de participar da curadoria do ano seguinte. Agora, antes de entrar nas leituras, não sei se vocês gostam dessas coisas, mas uns updates sobre a vida. Parece que final de ano as coisas ficam mais corridas ainda. Para quem não sabe, eu tenho emprego fixo e estou fazendo várias visitas a clientes, eles ficam todos lá no interior. Esses dias eu estive lá em Limeira, longinho, de São Paulo. Eu operei o nariz, pessoal. Sim, eu fiz operação de desvio de septo, nada grave assim, mas foi uma operação aí de quase 4 horas, é porque não foi só o septo, não foi uma plástica que eu fiz, mas o médico abriu a passagem em vários pontos do nariz, foi uma operação um pouco mais complexa do que só o desvio de septo, então ainda tô me recuperando, né, já vai dar um mês aí, mas ainda tô meio, assim, tô 90%, tô chegando lá, mas só pra dizer pra vocês que foi meio difícil esses dias aí, tá difícil eu ler, mas tô sentindo agora que as coisas estão se acalmando, então vamos retomar as leituras aí. Vamos lá para o que estamos lendo. Antes até vou dar um update do que eu já li. Ainda no mês de novembro, finalmente terminamos Ilusões Perdidas de Honoré de Balzac. Eu já falei dessa leitura, acho que em vários vlogs, mas finalmente terminamos. Vou dar uma resumidinha, porque acho que eu já falei muitas vezes, mas eu vou falar até mais do final, que não tem spoiler nenhum. Não vou falar aqui do final da obra do desfecho, mas, digamos, da metade pra frente, onde a gente vai se focar em outras personagens, mas eu não vou aqui falar nada em termos específicos. Fica tranquilo, você não vai levar um spoiler, tá? Eu só vou falar que o foco da narrativa muda da metade pro fim, porque no começo nós estamos falando de Lucien de Rubempré, um jovem poeta de Angoulême, que sonha em viver da sua poesia em Paris, mas ele é muito irresponsável, muito jovem, imaturo, né? Confia nas pessoas erradas, nas pessoas certas que ele deveria confiar, ele não confia. Quem nunca passou por isso, né, pessoal? Balzac fala da vida cotidiana, né? Daqueles, entre aspas, traumas aí não vamos dizer adolescência, mas da fase jovem adulta, né? Assim, as pessoas ainda são imaturas, né? A gente acha que, 18 anos, já sou um adulto, né? E ainda é uma criança crescida. Se você tem 18 anos e tá vendo esse vídeo, não me odeie. Quando você tiver 33, você vai entender do que eu tô falando. Não é que eu sou velho, né? Mas eu já passei por certas coisas, como todo mundo, acho que na vida, né? Mas o que eu queria dizer é que aqui a gente começa a entrar numa parte, lá no final, onde a gente vai falar muito de credores e devedores. Balzac vai dar uma aula do sistema jurídico, né? Naquela época, século XIX, era muito comum a prisão de devedores. Você, com dívidas, podia ir pra cadeia. E é o que acontece. Uma personagem, que eu não vou falar qual, acaba se endividando, e nem é por culpa dela, ela acaba sendo traída, talvez. Alguém vai lá e coloca o nome dessa pessoa em promissórias, e aí quando ela vai ver, ela já tá toda endividada. Foi uma espécie de estelionato que ocorreu mesmo. Só que essa personagem tá enroscada em dívidas, e aí o Balzac ele vai descrevendo como que o sistema era pernicioso, apesar de que eu vou lendo, né, e aí ele vai falando, olha como são agiotas, né, só porque a dívida passou de mão em mão, né, alguém comprou aquela dívida, então já tem uns X% a mais, e aí tem % a mais disso e daquilo, custas de processo, mas quando você vai ver, não se compara aos juros do Brasil, né, o Balzac fala, olha que absurdo, eu falo, se Balzac fosse brasileiro, acho que ele ia infartar ali, se visse os nossos juros, não só dos agiotas, mas mesmo dos bancos aqui, né, os juros são absurdos, né, juro de cartão de crédito, então ele vai falando dos números, eu falo, tá, é caro, né, ninguém quer passar por isso, mas
mas acho que aqui no Brasil é muito pior. Mas é uma parte muito interessante, porque o Balzac, ele gosta de entrar nos pormenores de negócios. Ele foi empreendedor, ele faliu acho que mais de uma vez. Ele tinha aquela vida mais extrema, né? Mulheres, bebidas, né? Vida de escritor ali, né? Se o escritor não é, de certa maneira, traumatizado, meio doido, não escreve bem. Brincadeira, pessoal. Mas a gente sabe que esses grandes gênios são um pouco transtornados e a gente até gosta de ver essas coisas. Eu falo por mim, talvez falo por vocês. Mas excelente livro, ó. Você vê que eu não dei nenhum spoiler, só falei aqui que ele vai tratar de algo meio inédito na literatura. É muito raro eu ver algum autor entrar tão a fundo nos pormenores. Eu acho que o Dickens deve entrar também. Eu tenho muita curiosidade de ler Dickens. Comenta aí embaixo se vocês já leram. Queria ler Oliver Twist, Grandes Esperanças eu li até boa parte, mas era antes do canal, aquela velha história. Acabei me atrapalhando e parando, mas não porque tava ruim, tava excelente. É muito voltar a Grandes Esperanças. Mas o Dickens fala muito dessa questão de prisão de devedores, sistema jurídico vitoriano, né? Aqui é Paris, né? Não é Inglaterra. Mas, enfim. Falando nisso, ano que vem a gente vai ler Victor Hugo, O Homem que Ri. Vai ter um tema meio Dickensoniano, assim que se fala. E talvez Victor Hugo que seu Dickens francês nesse livro. E, aliás, ele deu origem ao filme Coringa. Pois é, o Coringa é baseado no Homem que Ri. Cultura, hein? Mas, enfim, já falei em vários vlogs. Vai sair uma resenha completa, tá? Balzac, grande gênio, autor de La Comédie Humaine, um compêndio de 90 obras, romances e contos, onde os personagens se repetem. Então ele já era um gênio do marketing de multinível. Me perdoe aí, Balzac. As personagens se repetem, então se você não lê a próxima obra, você vai esquecer da trama dos personagens, você já tem que ir comprando a próxima. E inclusive tem uma continuação, Os Dois Perdidos, que é Os Esplendores das Cortesãs, alguma coisa assim, que é a continuação das aventuras de Lucien de Rubempré, porque de fato é aquele final aqui, que eu não vou novamente falar, mas ele fica em aberto, né? E aí você fala, putz, e aí? Compre a próxima edição. Balzac era um gênio do marketing. E também gênio da escrita, é claro. Pessoal, tive meu primeiro contato com William Shakespeare. Óbvio que todo mundo já ouviu falar dele, eu também já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha lido uma peça dele e finalmente li. Não morde, mas morde um pouquinho, porque ele tem esse tom mais poético, assim, né? É uma peça, mas, ó, vou ler um trecho aqui pra vocês. Aqui é o monólogo de Hamlet, por exemplo. A hora já chegou da maldição noturna, quando abrem-se os sepulcros e o ínfero exala miasmas pelo mundo. Eu poderia agora engolir sangue quente e engendrar o que o dia tremeria só de ver. Quieto, vamos lá. Meu peito não atenta contra o ventre. Não, deixa a alma de Nero alojar-se em teu seio. Que tu sejas cruel, mas não contra a matriz. Eu vou cuspir punhais, mas não utilizá-los. Que minha língua e alma hajam como hipócritas. Por mais que eu a censure com frases sem tato, a alma não me permita que eu o cele com atos. Sai. É porque aqui é uma peça, né? Então tem a cenografia, né? Entra o personagem tal, sai o personagem tal, aí o personagem fala sozinho com a plateia. Eu adoro esses recursos. E, pessoal, não é que eu não goste de poesia, né? Eu gosto, inclusive, acho legal esse estilo, mas ele às vezes é um pouco críptico de entender, né? Às vezes você vai precisar reler, é um pouco mais denso, né? Isso que eu quero dizer. Apesar de que eu fiquei surpreso, o Sr. Shakespeare falando palavrões, e muitos. Então é uma peça aí que tem aí uma complexidade. Aliás, bastante complexidade. Um pouco na leitura, mas mais nos temas, né? É uma obra profunda, é claro, mas com bastante ação. Eu não sabia que o Shakespeare era famoso por tragédias tão trágicas, né? Assim, acho que não só nessa peça, mas em várias outras tem muitas e muitas mortes. Os personagens vão morrendo uma atrás da outra, aí você começa a falar, o que é isso? Tá acontecendo aqui, né? A coisa vai indo numa bola de neve. Mas enfim, Marcelo, fala um pouquinho aí, como você sempre fala, da obra, sem spoilers. Pode deixar, pessoal. O que eu vou falar, parece que eu tô contando a peça toda, mas é as primeiras páginas, tá? Então fiquem tranquilos. Hamlet é o príncipe, filho de um falecido rei dinamarquês. Acredito que o nome do pai também era Hamlet, mas não aparece muito. A questão é que o pai é um espectro aqui, sim. O pai vai aparecer pro filho como um espectro. O que aconteceu? O pai do Hamlet morreu de causas estranhas e a mãe, a Gertrudes, logo se casou com o tio do Hamlet, com o irmão do falecido, um tal de Cláudio. E ele logo virou rei e tudo, obviamente, é muito suspeito. E o espectro vem e fala a verdade. Olha, foi meu irmão que me matou, seu tio Cláudio. Vingue-me. E aí o Hamlet fica assim, ele meio que sabia o que estava acontecendo, mas o Hamlet, ele tem um coração mais refinado. Ele fala o quê? Claro, um disparate, um ultraje, mas eu vou me vingar, eu vou pegar numa espada e matar meu tio e tal, né? Ele tem dilemas ali no coração dele, e também, por mais que ele já tivesse o feeling e venha ainda um espectro, ele quer ter confirmações, então ele vai colocar esse Cláudio a
provações. O fato é que toda essa ideia de vingança vai transtornar o Hamlet. Ele vai se tornar muito cínico e as pessoas vão tomar ele por doente, assim, né? Vai falar, esse cara tá louco, assim, né? Porque ele realmente começa a falar muitas coisas meio crípticas, assim, insinuando e tal, né? E as pessoas não entendem direito. E ele fica muito antissocial, vamos dizer assim. Então, basicamente isso. Não contei a peça inteira. Muita coisa acontece aí. Tem outras personagens como Rosencrantz e Guildenstern. Tem Polônio. Tem os guardas amigos do Hamlet, o Horácio, o Marcelo, que me encontrei na peça. Então tem muitas e muitas personagens. Aqui estou falando das ideias gerais. De repente tem aí um complexo de Édipo para os estudantes da psicanálise, os ciúmes da mãe. Apesar de que aqui é inteiramente justificado, né? Tem um rei impostor que matou o pai dele, né? Mas acho que tem sim temas mais profundos da psicanálise nessa peça. Freud era grande fã de Shakespeare. Caberia aí uma análise mais aprofundada, mas aqui é só um vlog de leituras. Talvez na resenha eu vou fazer essa análise mais aprofundada. Falando em peças, reli O Avarento de Molière. Quem segue o canal sabe que eu sou fãzaço de Molière. E eu já li, né? Já faz tempo, mas eu reli por causa do curso, que tá se encaminhando para o encerramento. Aí você vai estar falando, Marcelo, que curso? É um curso que vai ficar 100% gravado. Hoje ele é como se fosse um mini clube. A gente fez 4 leituras coletivas de clássicos curtos, como eu disse, porém impactantes. Tem lives, grupo de mensagens e as vagas já estão fechadas. A gente tá se encaminhando pro fim, depois eu vou reabrir. Vai ser um curso gravado do canal para quem quiser imergir na literatura, né? E essa aqui é uma peça sensacional, pessoal. Mais e mais eu vou vendo aqui o contraste entre Molière e Shakespeare. Os dois são grandes gênios, mas o Molière, ele é mais simplão, assim, né? Ele não tem essa poesia, assim, né? Ser ou não ser, eis a questão. Essa é a grande frase de Hamlet, né? Que justamente tá inserida nesse contexto, né? Por que os céus me jogaram essa difícil tarefa de vingar meu pai, né? Ele prefere não existir de repente, do que ter que levar essa vingança adiante. E aqui é uma comédia, é mais escrachada, né? Tem uma linguagem mais simples, é uma peça mais leve, mais divertida, assim, mas não diminuindo, Deus me livre, né, o mérito de Shakespeare. Eu quero muito ler as outras peças de Shakespeare, mas Molière é bem leve, divertido, e aqui o Avarento, você pode imaginar o homem mais avarento do mundo. Eu tava até conversando com meu pai, uma cena muito hilária, assim, são várias, né, mas assim, o Molière tá nos detalhes, né? Então esse avarento, ele é tão avarento que ele tá conversando com alguém, tem 2 velas acesas, ele vai lá e peraí só um minuto. Ele apaga uma para ficar só uma e economizar a outra, assim, é sensacional, assim. Isso é um detalhe mínimo, assim, mas o Molière, ele pensa em todos os detalhes e, aliás, a grande sacada do gênio francês é que ele não só era dramaturgo, como ele era ator. Ele encenou o Harpagão, o grande avarento, né, e ele também encenou o Doente Imaginário, outra peça fantástica, e, curiosamente, ele faleceu de um problema pulmonar depois de encenar o Doente Imaginário. Olha só que ironia do destino, né, pessoal? Mas, sensacional, já tem resenha do Avarento, tem resenha de outras peças do Molière, quero ler outras, eu dou boas risadas e é uma forte crítica social, ao modo de vida burguês, religião, nada escapa do dramaturgo francês, o Shakespeare francês, por que não? Apesar de que são estilos, eu estou entendendo, muito diferentes, mas ambos igualmente geniais. Pessoal, mal comecei a ler Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu, mas estou incluindo aqui no vlog até para indicar que provavelmente vai ser uma das próximas leituras. Eu sei que o Caio é uma pessoa um tanto controversa, parece que ele brigou feio com a Raquel de Queiroz aí no Roda Viva. Não sei se brigou, só teve uma discussão muito acalorada aí, mas eu sei que ele escrevia muito bem, era um escritor niilista, eu escuto isso com frequência dele, que ele escreve muito bem, mas como pessoa aí é questionável. Eu não sei, eu não vou fazer nenhum juízo, porque eu também não conheço, pessoal. Eu só sei que eu gosto de bons livros, e esse parece ser um deles. Ele tem uma cara assim mais niilista, né? Ele era homossexual e imagino que ele sofreu discriminação, porque ele vivia na época da ditadura, né? E eu gosto muito desse tipo de leitura de autores mais desiludidos da vida, né? E aqui nós temos contos. Eu não posso dizer nada porque eu só li acho que a primeira página e já esqueci. Eu vou retomar, mas aguardem aí, vai ser provavelmente a minha próxima leitura. Pessoal, faz tempo que eu não falo de não ficção, não é mesmo? E pois bem, quem me segue aí nas outras redes talvez tenha visto que eu falei, não só falei, né, eu participei do lançamento do Marcelo Silva, que lançou seu livro Empresas Familiares, a Construção da Perpetuidade. Quem é Marcelo Silva, Marcelo? Que evento é esse? Como é que é essa história? Explica aí. Fui lá na Arena Magazine Luiza, eu sou parceiro deles pelo Estante Virtual, e eles me convidaram, foi uma parceria, é claro, para o lançamento desta obra. E o Marcelo Silva, ele foi CEO do grupo. Sim, olha só que interessante, o Magazine Luiza é uma empresa familiar
familiar, nasceu aí com a família Trajano, todo mundo conhece a Dona Luiza, né, Magazine Luiza, mas tinha a tia ainda, né, vai mais para trás a empresa. E olha só que interessante, a família decidiu contratar o Marcelo Silva, um CEO profissional, para profissionalizar a gestão do Magazine Luiza. E depois o Marcelo Silva, aí, depois de uns 5 anos, passou pro Frederico, o bastão, né, o Frederico Trajano, filho da Dona Luiza. Então teve essa transição e a família gosta muito dele, ele realmente, aparentemente fez um trabalho incrível, até porque ele tem toda uma trajetória no varejo, no Nordeste. Eu pude perceber no lançamento, pessoal, que não só ele é um grande gestor, como um grande ser humano. É muito interessante toda a visão dele, eu vou resumir um pouco aqui da palestra, do livro, né? Ainda tô lendo o livro, mas basicamente ele entende que a empresa familiar tem enormes méritos, né? Porque, pessoal, eu fiz administração, talvez vocês não saibam, sou formado por administração, trabalhei na área, trabalho na área, e existe um certo preconceito, né, com empresas familiares. Elas são muito amadoras, né? As coisas são feitas aí de qualquer jeito, não tem aquele rigor na controladoria, por exemplo, né, nos controles de gestão, na governança corporativa, como empresas listadas na bolsa, Pão de Açúcar, Vale, não sei, né? Tem empresas aí que, enfim, são auditadas anualmente, tem departamentos e departamentos financeiros de controladoria, práticas de gestão consolidadas, processos internos muito bem definidos, né? Uma hierarquia, uma burocracia. A empresa familiar é uma bagunça. Então existe essa visão preconceituosa que é claro que tem um pouco de razão. Uma empresa familiar, ela tem uma desorganização, né? Ela não é organizada como essas grandes empresas, mas ela tem seus méritos, né? Ela tem aquele atendimento ao cliente mais personalizado, tem os valores da família, né? Afinal, se a empresa familiar deu certo, é porque as pessoas reconheceram o valor dela, né? Inclusive em detrimento dessas outras, às vezes, multinacionais que têm uma dificuldade maior em criar uma cultura, por exemplo, né? Em inserir valores. Até porque a multinacional não tem um dono, né? É um fenômeno muito curioso que essas empresas SAs, quer dizer, sociedade anônima, elas têm 1 bilhão de donos, né? Você pode comprar uma ação por R$30 e você ser dono. Então é difícil, não é que é impossível, mas é muito mais difícil uma empresa multinacional criar uma identidade, uma identificação com o cliente. Já a empresa familiar, especialmente aquelas menores, tem aquele approach, né? Aquela abordagem mais personalizada. É claro que ela consegue um certo sucesso. Então aqui ele dá uma visão muito equilibrada. Qual que é a função do gestor profissional numa empresa familiar? É preservar os valores da família, afinal foram eles que levaram a família e a empresa até aquele ponto. Entender, inclusive, as relações familiares, porque isso é uma coisa que não tem na grande empresa, digamos assim, né? Na empresa multinacional. O irmão, o tio, o cunhado. É importante você harmonizar. A gente sabe que toda família pode ter seus conflitos, é muito comum, especialmente numa empresa, dinheiro envolvido e tal. Então você não pode ignorar tudo aquilo, mas ao mesmo tempo você tem que dar aquela visão mais profissional, tentar introduzir controles gerenciais, avaliar os membros que lá trabalham, né, se foram escolhidos por sua competência, porque tem, obviamente, todo tipo de caso, né? A gente escuta muito aquela história daquele membro familiar que tá na empresa, mas tá lá só porque é da família, mas não sabe fazer nada ou não tem nem vontade. Às vezes o cara queria ser pintor e tá lá na parte de marketing ali, né? É importante fazer esse tipo de triagem, seleção, entender se é possível fazer alguma modificação, mas sempre tem também membros familiares que têm muita competência, que se formaram em administração, que querem trabalhar e dar o seu melhor, e eles têm que ser valorizados. Então ele tenta criar pontes, né, não muros, né, porque assim, é comum, segundo ele, o gestor chega lá e fala, tá tudo errado aqui, olha isso, como vocês fazem isso, aquilo, né, sem levar em conta os méritos daquela empresa. E ele dá uma triste estatística de que pouquíssimas empresas vão além para a segunda geração, acho que era cerca de 50%, até menos, e para a terceira geração, menos ainda, né, e a dificuldade de construir essa perpetuidade. Às vezes ele vai também falar de tensões entre pais e filhos. Aliás, olha só, uma das leituras do clube do ano que vem é Pais e Filhos de Turgenev. Vê só como a literatura, ela anda de mãos dadas com a realidade, né? É um livro muito interessante para quem gosta de administração, empresas. Para mim foi muito legal poder voltar a esse mundo. Eu tava muito afastado, apesar de que eu trabalho com isso todos os dias, mas assim, as leituras de administração, eu posso até fazer alguns vídeos aqui se vocês tiverem interesse. Eu tenho sim boas indicações. Eu gosto muito do Peter Drucker, por exemplo. Para mim, pode ler qualquer livro dele, que também é um ser humano sensacional e também um grande administrador. Ele fala muito, inclusive, da função social da empresa, algo frequentemente ignorado pelos gestores, né? Pensam que é só o lucro, né? E eu adoro uma frase do Drucker onde ele fala que o lucro é uma limitação. Olha só que legal. Você tem que olhar a empresa como um órgão capaz de
introduzir mudança social. São várias pessoas que estão numa organização e elas têm esse poder. Qual a grande vantagem do ser humano em relação aos animais? A capacidade de se organizar, especialmente empresas. E ele fala que quem não enxergar o papel social da empresa não vai ter futuro. Ele fala que o lucro é uma limitação na questão do preço. A empresa vai ter que deixar de pegar certos negócios porque ela tem aquele preço mínimo. Mas quanto mais ela poder entender o propósito social dela, mais ela vai avançar. E ele tem um capítulo especial dizendo o que as empresas sem fins lucrativos estão ensinando para as com fins lucrativos. E ele vai dizer que muitas empresas sem fins lucrativos são extremamente bem geridas, muito melhores do que as com fins lucrativos. Então é fantástico. Então aqui também, talvez ele tenha lido Peter Drucker, não sei, não cheguei ainda no final, mas ele traz muitas citações de vários administradores, vários casos também, adoro ler casos, né, corrupção, ele vai tratar aqui da Enron, famosíssimo caso que introduziu leis de governança corporativa, mas enfim, estou divagando aqui, também gosto muito dessa área de não ficção. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os familiares e participem do nosso Clube 2025, as vagas já estão abertas, vejo vocês lá, hein? E nós estamos com os descontos da Black Friday, é claro, tá? Não se preocupem, nós já estamos com descontos campeões aí, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.